prosseguindo com os nossos estudos da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai começar com um versículo que é bem conhecido, que diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está em Romanos 12:1, né? Uh, Culto racional é adorar ao Pai em espírito e em verdade, como está lá em João 4, 23 e 24, né? A gente entende que até agora Paulo ele falou bastante coisas, bastante pontos doutrinários, né? Mas a gente vê, mas a gente vê que dentro da carta de Romanos ele também vai ter algo bem interessante que são os pontos para a gente aplicar na nossa vida pessoal, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Isso a gente começa com esse Romanos 12:1, falando exatamente sobre esse culto racional. É um culto que vai aplicar a razão, a inteligência. Não é um culto qualquer. Culto sempre lembrando que não é o momento que a gente está na igreja. Culto, a ação, o ato de cultuar a Deus, de prestar culto, de prestar reverência a Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o culto racional. Adorar a Deus de toda alma, mente, isso e o coração, né? Todos os aspectos para a gente entender isso. É muito interessante quando a gente para pensar que o culto a Deus ele tem que ser dessa maneira. Através dessa linha de Paulo, né, a gente vê que o nosso corpo ele se torna um instrumento de adoração a Deus. Os gregos, eles sim, eles tinham uma preocupação com o corpo do físico, né? A gente vê pelas estátuas gregas, a gente vê pela perfeição que eles faziam nas esculturas, mas eles levavam mais em apreço a mente do que o corpo. Eles queriam desenvolver a mente, tanto que as escolas filosóficas gregas elas são até hoje conhecidas, né? E os filósofos gregos prestaram contribuição para a nossa cultura com coisas muito importantes. E eles davam uma ênfase à mente. Paulo ele focou aqui nesse momento em usar o corpo como um instrumento de adoração, apresentar os nossos corpos diante de Deus em sacrifício vivo. Isso tudo para a gente entender que Deus ele espera de nós esse sacrifício vivo para receber um, uma oferta, para Deus receber uma oferta de nós, que é o nosso corpo como um instrumento. Romanos 12:1 ainda diz, né, que esse culto racional ele é ligado intimamente com o ato da gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. A palavra para culto racional é latreia. Ela é um substantivo para o verbo grego, né, latreuen. Essa palavra ela significa trabalhar por um salário ou por um pagamento, né? Era um termo que os trabalhadores, quando eles queriam dizer para os outros que eles trabalhavam de corpo e alma, que eles trabalhavam totalmente servindo àquele senhor, eles diziam que eles tinham esse ato de trabalhar usado pelo latreia, né? Depois, na Bíblia, ele tornou-se um significado de um trabalho, de uma obra, né, de um culto, diretamente para Deus, não aos homens, não é um trabalho que tu faz aos homens, é um trabalho que tu faz a Deus. Então, que é o vosso culto racional, nesse sentido ele está dizendo que é um trabalho, que é uma adoração, que é um culto que tu vai prestar somente a Deus. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Geralmente a gente diz, vou à igreja adorar a Deus. Só que se a gente parar para ver e entender esse contexto que Paulo está dizendo aqui para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, qualquer lugar que tu for, tu vai adorar a Deus. Se tu for para a escola, tu vai para a escola para adorar a Deus. Se tu for trabalhar, tu vai trabalhar para adorar a Deo. Tudo que tu for fazer,
tu vai fazer para adorar a Deus porque tu está levando contigo, isso é meio óbvio, né? Mas tu está levando contigo o instrumento que serve para adorar a Deus, que é o teu corpo. Tu vai à igreja adorar a Deus, tu vai à igreja adorar a Deus porque tu está levando teu corpo. Tu vai tocar, tu vai ministrar um louvor a Deus, tu está fazendo isso porque tu tem o teu corpo. Tu vai pregar para adorar a Deus, tu está usando o teu corpo. Então o teu corpo é um instrumento de adoração a Deus. Só que para isso funcionar, a gente tem que passar por uma mudança. Eu falei agora há pouco dos gregos, né, que eles falavam muito da mente. Então Paulo falou aqui no começo em apresentar os nossos corpos como instrumento, né, de adoração a Deus, mas para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que passar por uma mudança. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, aqui ele já está falando para a gente trabalhar na nossa mente. Suscematizestai é a palavra que ele usou aqui, que foi traduzida como conformar-se. A raiz dessa palavra é esquema. Esquema é a forma exterior, né? Por exemplo, um ser humano, uma pessoa, ela tem um esquema quando ela é criança. Ela tem um esquema, ou seja, ela tem uma forma exterior quando ela é uma criança. Ela tem um esquema quando ela é um adolescente. E ela tem um esquema quando ela é um adulto. A gente tem esquemas durante a nossa vida. Esquemas, então, é a forma exterior. Essa é a ação, né? Ou seja, quando Paulo disse para a gente não ser conformado, o conformado significa tomar forma. A gente não tomar a forma exterior do mundo. Como assim? A gente está vendo como está a sociedade e a gente vai tomar essa forma, a gente vai começar a fazer as mesmas coisas, a gente vai começar a se comportar exatamente da mesma maneira, ou seja, a gente vai assumir a forma exterior igual ao do mundo. É isso que Paulo está falando para a gente não fazer, para a gente não tomar essa forma, para a gente não se conformar com isso, né? Transformados usa a palavra básica, né, que é metamorphostai. A raiz dessa palavra é morfé. O esquema ele vem da parte exterior. O morfé é uma estrutura base. Eu, quando eu vou usar generalizando, né, a pessoa, vamos falar assim então, quando ela muda a mente dela, ela começa a experimentar com base na palavra de Deus aquela balança. Eu vou fazer isso? Não, não vou porque isso vai se opor à palavra de Deus. Então eu vou mudar a minha mente. Essa mudança, ela vai aplicar um morfé, ela vai mudar a estrutura, uma parte que não é externa. Ela vai mudar a estrutura disso tudo. E a renovação da mente, né? Paulo usa anakainosis. Em grego a gente tem duas palavras para novo, que é o neos e o kainos. O neos significa algo novo em relação, né, ligado com o tempo. Um ano novo, ele vai usar o neos. Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou ser uma nova pessoa ano que vem. Podemos usar o neos se tu quiser dizer em relação ao tempo, mas se tu quiser falar o caráter, tu vai usar o kainos. Então, ele está dizendo, se a gente fosse esmiuçar um pouquinho esse versículo, a gente vai dizer: e não tomeis a forma externa do mundo, mas a gente tem que mudar a nossa estrutura base. Por onde? Pela mudança, pela renovação do nosso caráter, para que depois a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? E como é que a gente vai experimentar um pouco disso? Vamos começar falando de Romanos 12, do 3 ao 8. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado cada um a medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça
que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida de fé. Se for ministério, ministério significa trabalho, né? Seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. Essa passagem ela insiste em que a gente tome conhecimento de nós mesmos. Tem um dos mandamentos, né, da filosofia grega que era conhece-te a ti mesmo. É a famosa introspecção. Nós temos que nos conhecer. Paulo está nos instigando a fazer isso, né? E essa passagem também nos estimula a aceitar-nos, a usar o dom que Deus nos deu e não ficar olhando o dos outros. Deus deu, distribuiu dons, nós buscamos também os dons, não para ficar olhando os dos outros, né? E Paulo nos diz que qualquer que seja o dom, qualquer um que o homem possua, o mesmo vem de Deus. Paulo chama esses dons de carismata, algo que vem pela caris, pela graça, né? Tanto que o próprio Paulo admite que o dele vem por isso. Lá no começo diz, pois eu digo, pela graça que me é dada. Ou seja, ele está dizendo, ele está exercendo nesse momento um ministério de ensino, ele está ensinando como? Pela graça, porque foi pela graça que foi dado esse chamado, né, esse dom. Por fim, a gente vê que qualquer dom, qualquer um que tiver, a gente tem que usar ele. A gente tem que usar esse dom. Se é ensinar, que haja dedicação, se é ministério que a gente ministre, se é profecia que a gente profetize. Então, Paulo está dizendo que qualquer dom que foi dado não é dado só para a gente ter uma coleçãozinha de figurinha de dons, é dado para a gente usá-los, para executar o que ele tem que fazer. Profecia. No Novo Testamento, raramente a gente vai ver profecia como algo prevendo o futuro, mas associado à proclamação da palavra de Deus. Profecia, a gente tem um probleminha com essa palavra com o passar do tempo, principalmente no meio evangélico, né, no meio protestante. A gente tem um problema que foi crescendo com o passar do tempo. Ah, eu vou profetizar na vida do irmão que daqui a um mês ele vai estar de carro novo. Aí passa 2 meses e ele não está. Que profecia foi essa? Tu pode declarar. Ah, eu declaro na vida, porque tu está declarando pela tua fé. Tu não tá olhando circunstâncias que às vezes podem ir contra essa tua declaração, né? Ah, eu declaro na vida do fulano que ele vai conseguir um emprego. Mas o cara não quer nem trabalhar, o cara tá lá jogadão nas cordas, mas tu não sabe desse contexto. Então tu não está profetizando, tu está declarando, porque a profecia ela tem um ponto muito interessante que às vezes a gente esquece. Toda profecia ela é cumprida. Nenhuma profecia dada por Deus ela fica no vazio. Toda profecia é cumprida. Toda. As profecias do Antigo Testamento sobre o Messias se cumpriram em Cristo. Todas as profecias, todas as palavras que Deus deu, ele cumpriu. Todas. A gente então tem que entender isso. A profecia ela é dada por Deus para nós falarmos exatamente como Deus quer e ela se cumpre. Então, a proclamação da palavra, Deus te dá uma direção de como fazer e tu vai fazer exatamente aquilo, sem tirar nem pôr, tu vai fazer exatamente aquilo. Todas as palavras, como eu disse, de Deus foram cumpridas. Eu usei como exemplo esses dias numa conversa o fato de Deus ter chegado para Moisés e dito para ele que ele ia entrar na terra da promessa. Só que, antes de Moisés morrer, ele sentou e só observou a terra, porque ele não ia entrar naquela terra. E a promessa que Deus fez para ele, e a promessa de entrar na terra, de pisar naquela terra, onde é que foi parar essa promessa? Bom, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subirem com ele para o monte, e ali Jesus se transfigurou. Jesus mostrou a forma dele, né? E diz a palavra que ao seu lado surgiram Elias e Moisés. Ali Moisés estava em
entrando na terra da promessa. Ali se cumpriu aquela palavra que Deus tinha dado. Então, Deus não deixa pontas soltas. Todas as palavras que ele deu, ele cumpriu. Todas. Servir. A gente ouve isso com a palavra diaconia, né? É um serviço que causa impacto. Não é um serviço qualquer, não é um serviço por servir. É um serviço que vai fazer diferença em algo. Sempre quando a gente entende esse aspecto de serviço no reino de Deus, é algo que vai causar uma diferença. Por mínima que seja, ela vai causar uma diferença. Essa atitude de servir, ela vai causar uma diferença. Ensino. A mensagem de Cristo ela tem que ser pregada, sim, mas ela tem que ser explicada. A gente vai pegar o exemplo de Filipe, né? Filipe estava lá correndo para alcançar o eunuco etíope, e quando ele alcançou, ele viu que ele estava lendo, ele pediu o que ele estava lendo. Tá entendendo, cara? Bah, velho, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique o que eu estou lendo aqui? Então aí a gente vê que a gente precisa, nós precisamos entender a palavra. Não só pregar, né? A gente tem que explicar. Nós temos que entender. Tem um dito que eu coloquei aqui que diz que uma das grandes falhas da igreja moderna é convidar todos a serem cristãos sem ao menos explicarem o que é o verdadeiro cristianismo, né? Então, temos que entender isso. Temos que entender que dentro disso tudo, dentro desse contexto de pregar o evangelho, a gente entende que a explicação dele faz parte. Lá em Mateus 28, Cristo falou o ide, né? Mateus 28, 19, ele diz, portanto, ide a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. Não é só pregar. Ide, pregar o evangelho. Só que depois está dizendo ensinando-os. Não é só pregar. Não é só dizer que Cristo salva, é explicar o porquê que ele salva. Então a gente tem esse ponto. Exortação. Finalidade da exortação deve ser o estímulo. Não intimidá-lo com as chamas do inferno, e sim apresentá-lo à vida eterna em Cristo. Hoje a gente quer exortar as pessoas causando medo, causando terror nas pessoas. Mas não, a exortação tem que ser um estímulo para viver a vida eterna. Tem que ser um estímulo para viver a vida com Cristo, não o medo de uma condenação, não o medo de uma punição, mas um estímulo para viver com Cristo. Próximo, contribuir, né? A palavra contribuir, a palavra que Paulo usa é japlotes. É uma palavra difícil, né, da gente ver uma tradução certa, porque ela tem duas. Ela é tanto simplicidade como generosidade. Mas tem um comentário bíblico que ele tem uma passagem do Testamento de Sacar. Ela vai ilustrar bem o que significa esse japlotes, né? Que diz assim: E meu pai me abençoou, vendo que eu andava em simplicidade, no japlotes, né? E não era inquisivo em minhas ações, nem mal, nem invejoso com meu próximo. Não falava mal de ninguém, nem atacava a vida de ninguém, mas sim andava com um olho simples, literalmente traduzindo, né, com japlotes em meus olhos. A todo pobre ou aflito lhe provia das coisas boas da terra, com simplicidade do coração. O homem simples não deseja ouro, não saqueia o seu vizinho, não gosta de toda classe de comidas deliciosas, não quer uma diversidade de roupas, não se promete longa vida, mas sim recebe só a vontade de Deus. Anda em retidão de vida e contempla tudo com simplicidade. Então esse é um resumo do que é essa palavra, né? Sobre essa contribuição. Exercer liderança. Paulo diz que nós somos chamados para isso, né? Então não tem muito o que explicar, mas ele diz que a gente tem que fazer isso com zelo. Exercer misericórdia. A gente tem que mostrar essa misericórdia com bondade. Tem uma frase que me chamou muita atenção, que é assim, ó: ali iria eu, se não fosse pela graça de Deus.
Isso foi George Whitefield, uh, vendo um criminoso indo para a forca. Era um condenado que ele estava indo ser posicionado no patíbulo, né, na forca, e ele disse: se não fosse pela graça de Deus, era eu no lugar daquele cara. Então, a graça de Deus faz a diferença entre o, o ímpio e o não ímpio, né? A graça de Deus faz essa diferença. Se alguma vez a gente tem que perdoar alguém, a gente tem que lembrar que nós somos pecadores, mas a diferença é que nós conhecemos a graça, nós somos alcançados pela graça. E alguns ainda não. Eu mudei um pouquinho só a tradução bíblica aqui para esse próximo versículo, que ele diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, de 9 a 13. Aqui ele fala basicamente sobre o amor, sobre como deve ser o amor, como deve ser as nossas atitudes em amor. Ele começa falando que o amor tem que ser sincero. Não tem que ter hipocrisia, tem que ter sinceridade. Por que eu botei essa estátua aí? Bom, tem duas prováveis histórias da palavra sincero, né? A primeira diz que eram criadas estátuas de gesso e eles faziam essas estátuas, trabalhavam nas estátuas e as estátuas ficavam perfeitas. Só que por um acidente, por um descuido, alguém ia lá e quebrava, lascava um pedaço da estátua. Como é que alguém que encomendou aquela estátua ia querer uma estátua lascada? Então era colocado cera, era preenchido aquele buraco com cera e ali feito o remendinho. Então essas estátuas elas não eram puras. Mas a estátua que não tinha esses remendos de cera, que era feita íntegra, ela era sem cera, sine cera. Ela era sem cera, sincera, sem cera nenhuma. A outra possível origem é que os romanos eles começaram a trabalhar na manufatura de uns vasos de cera de uma maneira muito especial. Eram vasos feitos de cera e eles eram trabalhados para ficar o mais fino possível, o mais translúcido possível. Parecia um vidro. Ele era, se botasse uma lamparina dentro, dava para ver a luz. Em alguns casos extremos, eles conseguiam fazer eles ficarem quase que transparentes, tu conseguia ver o conteúdo deles. Era um vaso que, para as pessoas que estavam desavisadas, quando o vendedor falava que aquilo ali era um vaso de cera, essa pessoa falava: não, esse vaso é sine cera, é sem cera, não tem cera aí. Ele é puro, ele é transparente, ele é íntegro, ele não tem cera aí. Então, essas duas possíveis origens, né, dessa expressão sincera, é algo íntegro, algo que não tem remendos, algo que é puro. Depois diz odiar o mal. Carlyle, ele diz que precisamos ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição do pecado. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A palavra usada por Paulo é filóstrogos e storge. São duas palavras usadas para definir o amor familiar, né? Para a gente fazer um intervalinho aqui. A gente vai ver que na Bíblia a gente encontra 4 palavras para o amor. Alguns intitulam os estudos disso como os 4 tipos de amor, né? Então a gente vai começar vendo o primeiro, que é o amor storge. É o afeto com a família, especialmente entre os membros, né, da família ou as pessoas que se encontram nesse círculo social. É descrita como a mais natural, emotiva e difundida forma de amor. Entre tua família, entre os agregados da família, entre aqueles que vêm confraternizar com a família. Então, esse é o primeiro tipo de amor. Depois, a gente tem o filia,
ou filho, é uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. Sabe aqueles amigos que têm o mesmo foco, que têm o mesmo alvo? Aqueles amigos. É um amor de amigos. É um amor focado na amizade. O Eros, que é o amor no sentido amor romântico, né? Muitas vezes associado à sexualidade, porque dali do Eros vem a palavra erotismo, erótico, vem dali, né? Lewis, ele identifica o Eros como indiferente. Isso é bom porque promove a apreciação do amado, não obstante com todo o prazer que puder ser obtido dele. Ou seja, é um amor pelo teu cônjuge, é um amor pela pessoa que tu ama fisicamente, a pessoa, teu companheiro, tua companheira é a pessoa da tua vida, é aquela que tu vai amar, independente do que de físico ela vai poder te dar. Então esse é o amor eros, né? E o quarto, que é o amor ágape, que é o amor considerado divino, né? É o amor sem condições, o amor incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Ele não viu as condições, porque se fosse ver pelas condições, ele não ia enviar um filho. Se ele ia ver a maldade que tinha no mundo, se ele ia ver tudo isso, ele não ia enviar o filho dele. Mas ele não impôs condições. Então ele usou do amor ágape para fazer isso. Seguindo, né? Prefiram dar honra aos outros mais que a vocês. Devemos nos dar uns aos outros. Prioridade na honra. Mas a gente tem que pensar numa coisa, né? Esse preferir dar honra aos outros não é por aparência, tem que ser de verdade. Eu vi uma frase que diz que mais da metade dos problemas que surgem nas igrejas tem a ver com direitos e privilégios, cargos e prestígio. Bah, o cara tá lá fazendo tal coisa, por que que não sou eu? Então, a gente tem que preferir dar honra aos outros mais que a nós mesmos, né? Nunca falte a vocês o zelo. Isso é uma necessidade. Diz um escritor de comentário bíblico, né, que há uma certa intensidade na vida cristã e nela não há lugar para letargia, ou seja, para passos lentos aí para a gente ser lento, né, nas coisas. A gente tem que ter o zelo, a gente tem que fazer por zelo, tomar o cuidado com a obra. Sejam fervorosos no espírito. Nosso espírito tem que estar sempre em ponto de ebulição, né? Uh, Quando a gente lê Apocalipse, tem uma coisa que Cristo não podia suportar, que era o crente morno, né? A pessoa que cria que era morna, que não era nem quente nem fria. Tinha uma tradição da época que se a pessoa não tivesse muito bem do estômago, ela bebia água morna para vomitar. A água morna, um dos propósitos na época era esse, fazer a pessoa vomitar. Por isso até que ele diz: não és frio nem quente, porém és morno, e estou a ponto de vomitar-te. Era uma alusão a essa prática, né? Porque o povo conhecia essa prática, então a associação foi mais simples para a época. Sirvam ao Senhor. Não tem muito o que comentar, né? Só que nos manuscritos originais a gente encontra uns dizendo sirvam ao Senhor e outros dizendo sirvam ao tempo. Se a gente parar para pegar esses dois contextos, a gente vai entender que sirvam ao Senhor em todo tempo, ou seja, servir ao Senhor, a gente tem que dar prioridade ao servir ao Senhor em tudo que a gente puder servir. Por isso que algumas traduções da Bíblia, elas trazem sirvam ao Senhor em todo tempo. Eles pegaram essas duas traduções e meio que mesclaram, né? Fizeram uma mescla de traduções. Alegre-se na esperança. Como é que a gente vai dizer que crê em Cristo se a gente não tem esperança? Então é inconcebível isso, né? A gente não ter esperança. Sejam pacientes na tribulação. Coloquei aqui um trecho de um livro, né? Alguém uma vez disse a um paciente corajoso: o sofrimento dá cores a toda a vida, não é? Sim, respondeu o paciente, mas eu me proponho a escolher as cores. Ou seja, sofrimento todos vão passar. Todos nós vamos ter sofrimentos. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por sofrimento.
mas a proporção que eu vou dar, o destaque que eu vou dar a esse sofrimento na minha vida é comigo. É comigo isso. Então, o destaque, o highlight que o pessoal chama, né, o destaque que eu vou dar a esse sofrimento é comigo. Perseverem em oração. Essa também não tem muito o que dizer, né? A oração é o nosso contato com Deus, então eu tenho que perseverar nisso, eu tenho que me dedicar em perseverar em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que foca muito no materialismo, na gente ter as coisas. Tem uma frase que diz aqui: o que guardamos, nós perdemos, e o que damos, nós temos. Hoje a gente vive numa sociedade que não entende muito mais de generosidade. A gente vive nesse aspecto hoje em dia. Tem uma cultura muito interessante, que é a cultura da tzedakah, a cultura hebraica, que é a justiça social, né? Que muitos creem, que acreditam nisso, né? Que eles têm que fazer parte na justiça social, têm que ajudar a sociedade. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. A gente tem que aprender a ajudar aqueles que são nossos irmãos e que estão precisando de ajuda. Muitas pessoas hoje precisam de ajuda, mas não falam que precisam. Mas nós temos que ter o tino, nós temos que nos ligar em que nós temos que ajudar. Não por mérito nosso, não para dizer que nós estamos ajudando, né? Pratiquem a hospitalidade. O cristão ele tem que ser hospitaleiro. Várias vezes a gente vê no Novo Testamento falando sobre isso, sobre hospitalidade. E o contrário, né? Quando foi dada a comissão de pregar, eles tinham que entrar na casa, saudar a casa com shalom, porém, se aquela casa não te recebesse, vaza daí e bate a poeira do pé. O bater a poeira do pé era um costume da época para dizer, ó, não quero nada desse lugar. Nada desse lugar. Então, a hospitalidade, ela fazia diferença. Como leitura, para a gente encerrar, né, eu queria deixar a dica desse livro, que é Transformando o Mundo. É uma, como se fosse lições de evangelismo usando o que Paulo fez. É muito interessante, é um livro bem legal, então fica a dica da leitura, né? Era isso por hoje, até a próxima aula e a gente vai se falando. Valeu, Deus abençoe.